Muito bem, agora nós vamos visualizar aqui então como é que foi implementado, tá, a autenticação e também o controle de acesso aqui na aplicação, ok? Como foi dito anteriormente, nós estamos utilizando o Spring Security, tá, para realizar essa implementação. Então, no caso aqui, esse framework ele vai ser o responsável pela segurança da aplicação, ok? Então, nós vamos utilizá-lo para implementar a autenticação e também o controle de acesso, ok? Ele vai facilitar para a gente aí essa implementação, ok? É interessante que você acesse aqui a página desse projeto, tá? Temos aqui ó, projects.spring.io/Spring Security, ok? Temos aqui um Kickstart, tá? Nesse Kickstart aqui, ele informa apenas que você deve incluir essas dependências aqui, essa dependência aqui no seu projeto, ok? Para que você possa utilizar o Spring Security, tá? Tem aqui algumas documentações, alguns manuais, tá? É interessante que você dê uma lida nessa documentação e nesses manuais para que você compreenda melhor o funcionamento e também os benefícios que o Spring Security pode oferecer para uma determinada aplicação, ok? Nós já vamos aqui partir para a prática, então, bom, a primeira coisa que nós devemos fazer, né, já que nós estamos utilizando o Maven para o gerenciamento das bibliotecas, é incluir as dependências do Spring Security no arquivo pom.xml, tá? Primeiro foi incluída aqui a dependência do Prime Faces, ok? E aqui nós temos outras duas dependências, que no caso o Spring Security Web, tá? Nós temos que incluir essa dependência e também temos que incluir aqui uma outra dependência, que no caso é o Spring Security Config, tá? Nós estamos utilizando aqui então a versão 3.2.4, ok? Que no caso hoje é a versão mais recente disponível aqui deste framework. Tá? O Prime Faces nós estamos utilizando a versão 5.0, ok? No DVD de infra nós havíamos incluído a versão 4, tá? Nós havíamos feito o download da versão 4.0. Mas aqui nós mudamos algumas configurações, nós estamos utilizando o Maven e agora já está disponível também a versão 5.0 do Prime Faces, tá? Então agora nós vamos utilizar essa versão do Prime Faces, ok? Bom, então aqui no pom.xml, basta incluir essas duas dependências. Uma outra configuração também que é necessária realizar para utilizar o Spring Security é aqui na pasta webinf, ok? Nós temos que criar aqui um arquivo applicationcontext.xml, ok? E aqui nós vamos incluir, né, definir a configuração do Spring Security, ok? Bom, temos aqui a configuração do que o Spring Security deve monitorar, né? No caso aqui, ele vai realizar uma autoconfiguração. Nós vamos habilitar o uso de expressões, ok? O Spring Security, então, ele tem aí algumas expressions language, tá? Ele tem uma expression language própria dele, né? Então nós vamos habilitar o uso dessas expressões, que no caso são essas aqui, ó, permit all, is fully authenticated, ok? Entre outras que estão disponíveis neste framework, ok? Nós não iremos abordar aqui todas essas expressões, ok? Bom, então o que nós definimos aqui? Nós definimos um formulário de login, tá? O Spring Security ele tem um formulário de login padrão, que já vem embutido nele, mas nós não vamos utilizar esse formulário de login que vem junto com, que já vem embutido no Spring Security, tá? Nós vamos ter aqui então um formulário de login personalizado. Então aqui nós definimos o formulário de login, no caso aqui o login page é o /login.jsf, tá? Que no caso é esse arquivo aqui, login.xhtml, ok? Definimos aqui também as URLs que devem ser interceptadas, no caso que devem ser monitoradas pelo Spring Security, tá? Então, essa classe aqui, aliás, essa página login, todas as páginas, no caso aqui que nós definimos, todas as páginas que começam com login,
né, elas devem ser monitoradas. Então, elas devem, no caso aqui, nós definimos, né, nós informamos para o Spring Security que qualquer usuário pode acessar essa página login.jsf, tá? Mesmo que ele não esteja autenticado. Por quê? Porque será necessário autenticar. Então, ele precisa acessar essa página para realizar essa autenticação. Então, por isso que essa página aí, ela foi liberada para qualquer usuário que estiver acessando o sistema. Ok? Outra pasta também que foi liberada para qualquer usuário, no caso é a pasta de recursos. Ok? Então, essa pasta aqui que nós estamos visualizando. Então, dentro dessa pasta de recursos, inicialmente nós temos aqui apenas um arquivo de CSS, ok? E a aplicação necessita utilizar essa página, no caso esses arquivos de recursos para rodar, para poder inclusive montar a página ali de acordo com o que foi definido lá no layout, ok? Temos aqui também a liberação do acesso a todos esses arquivos aqui, todas as pastas que estiverem dentro dessa pasta aqui, imagens, tá? Então nós temos aqui uma pasta chamada imagens e temos alguns arquivos dentro dessa pasta. Então qualquer arquivo ou qualquer diretório que esteja dentro dessa pasta imagem será liberado aí para qualquer usuário acessar, tá? O Spring Security vai permitir o acesso de qualquer recurso que estiver dentro dessa pasta. No caso aqui, agora, toda página que começar com index, né, no caso aqui dentro da página principal, né, da aplicação, toda página que começar com index, o Spring Security nós informamos aqui para o Spring Security que o usuário precisa estar autenticado, ou seja, o usuário ele só pode ter acesso a essa página depois de realizar o login, ok? E também da mesma forma nós definimos isso aqui para as páginas que estão dentro de módulos, né? No caso os recursos que estão dentro aqui da pasta módulos. Então aqui nós temos uma pasta módulos, tá? Onde aqui nós temos inicialmente apenas aqui o cadastros. Então para qualquer recurso, qualquer página que estiver dentro dessa pasta módulos, o Spring Security, né, vai ter que verificar se o usuário ele está autenticado no sistema, ok? Se ele estiver autenticado, sim, ele vai permitir o acesso a qualquer página que tiver dentro aqui, então, desta pasta módulos, ok? Bom, então aqui nós configuramos, definimos, tá? O que o usuário pode acessar ou não, se ele estiver autenticado ou não, ok? Isso aqui, então, nós definimos a autenticação do usuário, tá? Temos aqui também a definição de um gerenciador de autenticação. Então, por padrão, o Spring Security também ele realiza o login e de forma automática no banco de dados. Nós precisamos apenas aqui, por exemplo, definir os dados de acesso ao banco de dados, mas nós não vamos utilizar também esse padrão do Spring Security, tá? Nós criamos aqui um gerenciamento de autenticação personalizado, tá? E ele está sendo definido aqui por essas propriedades. Então nós definimos aqui o Authentication Manager, tá? No caso é o Login Controller, e ele está definido aqui por esse bin, tá? Que é o com.t2ti-erp.controller.logincontroller, que é esse cara aqui, ó. Eu vou aqui em Source, com t2ti-erp.controller, então eu tenho aqui o login controller.java, ok? Bom, como esse bin, essa classe aqui, ele é um bin gerenciado aqui pelo Spring Security, né, já que nós definimos essa informação aqui nessas configurações, foram necessárias aqui algumas outras configurações, algumas outras anotações, né, alguns outros atributos, na verdade, para que que nós pudéssemos utilizar aqui o persistence context lá no caso que foi definido lá no servidor de aplicação, ok? Então utilizamos aqui a anotação EJB, ok? Eu vou abrir aqui logo também o usuário DAO. Nós havíamos dito anteriormente que nós tínhamos criado um DAO genérico, tá? Que ele poderia ser utilizado por qualquer classe que utilizasse aquelas funções básicas ali. Mas como o usuário DAO
o usuário ele precisa de algumas informações adicionais, alguns procedimentos adicionais, nós criamos um DAO específico para o usuário. Tá? Então, para qualquer classe, qualquer página que precisar de um DAO específico, nós iremos criar o seu DAO específico. Caso contrário, nós utilizamos aqui o DAO genérico. Ok? Então, foi criado aqui um usuário DAO, a interface e a sua respectiva implementação. Ok? Então, aqui na interface, nós temos aqui o get usuário e um list get papel função. Ok? Na implementação, nós buscamos aqui no método getUsuário, nós recebemos como parâmetro o nome do usuário e a senha do usuário, ok? E buscamos, verificamos se esse usuário está cadastrado no banco de dados. E temos aqui o outro método que é implementado lá da interface, que é o getPapelFunção. Ele vai buscar as funções que esse usuário que está logado no sistema, né, que vai ser passado aqui como parâmetro desse método, ele vai buscar as funções que esse usuário tem acesso no sistema. Ok? Então aqui é uma implementação bem simples. Tá? Então aqui nós também utilizamos a notação stateless, precisando aqui passar apenas aqui alguns atributos, onde nós definimos o nome desse EJB, que no caso é o EJB/usuário DAO, e ele foi definido, no caso aqui no controller. Tá? Ele está sendo chamado aqui, ó, através desse método initialContext.lookup. Ok? Nós passamos aqui então o nome desse EJB. Tá? Isso aqui foi necessário devido a esse bin ser um bin gerenciado pelo Spring Security. Ok? Os outros bins lá que nós temos, nós não precisamos realizar esse procedimento. Ok? Eu vou fechar aqui então essa classe, que é a implementação também do usuário DAO. Então vamos voltar aqui na classe Login Controller, ok? Então, como nós definimos aqui essa configuração, então o Spring Security ele já sabe que quem vai controlar a autenticação, tá, vai ser essa classe aqui, que é o Login Controller. Então ele vai chamar esse método aqui para autenticar o usuário que está logando no sistema. Então, quando o usuário ele informar o nome do usuário e a senha, ele vai executar esse método aqui, passando essas informações que foram captadas lá pela página de login, para que o sistema verifique se o usuário tem acesso ou não a esse sistema, se as informações desse usuário estão corretas. Ok? Então, nós buscamos aqui o nome do usuário, buscamos a senha que foi informada pelo usuário. Nesse momento aqui, essa senha ela não está criptografada. Ok? Criamos aqui um objeto, usuário, tá? Só que ainda não o instanciamos. E agora vamos aqui realizar os procedimentos para verificar se o usuário digitou a senha, informou o nome de usuário e a senha corretamente, tá? Então aqui nós definimos os procedimentos para que o DAO seja instanciado, tá? Seja injetado aqui essa dependência aqui nessa classe, tá? Criamos aqui um objeto da classe MD5 Password Encoder. Tá? Essa classe aqui ela é lá do pacote org spring framework.security.authentication.encode, ok? Então aqui nós estamos fazendo o seguinte: a senha ela é um MD5, tá? Do nome do usuário mais a própria senha, ok? Então nós estamos guardando essa senha aí do usuário criptografada lá no banco de dados. Ok? Nós estamos passando um MD5 concatenando o nome do usuário com a própria senha. Ok? E ele chama lá o método getUsuário, lá do DAO, passando como parâmetro o nome do usuário e a senha já criptografada. Ok? Depois ele faz uma verificação. Se o usuário for diferente de nulo, ou seja, se o usuário digitou os dados corretamente, tanto o nome do usuário quanto a senha, ele vai buscar as funções desse usuário, tá? E vai definir aqui nesse objeto, tá? Que é uma lista de autorizações aqui do Spring Security, tá? Ele vai incluir essas funções aqui dentro dessa lista de autorizações. Ok? E logo depois vai criar o objeto Authentication, tá? Com essas informações do usuário, tá? O nome do usuário, senha e suas respectivas funções, né? No caso, as funcionalidades que o usuário poderá ter acesso. Ok? Se ocorrer algum problema durante a execução desses procedimentos aqui, ele vai retornar nulo e o Spring Security vai entender
que as informações passadas pelo usuário elas foram inválidas, tá? Então ele vai entender que o usuário digitou o nome dele, do próprio usuário, ou a senha incorretamente, ok? Aqui, ao implementar essa Authentication Provider aqui, também é necessário implementar aqui o método supports, tá? Onde aqui nós retornamos apenas essa informação, ok? Isso aqui é necessário para que o Spring Security realize esse gerenciamento aqui do login, ok? Então aqui o gerenciamento do login ele foi feito aqui de forma também bem simples, ok? Bom, então no próximo vídeo nós continuamos aqui então visualizando as outras configurações que foram necessárias para a utilização do Spring Security.